Bom, gente, vamos lá, né? Força aí, não desanima não, levanta a cabeça, vamos estudar, vamos parar com isso aí dessa preguiça, né? Vamos estudar bastante, estamos quase chegando no fim do estudo da nossa Lei 8.112 de 90 e do Decreto 1171 de 94, tá? Então agora a gente vai estar falando sobre o regime disciplinar do servidor público, né? É bom ser servidor, mas também tem bastante responsabilidade, pessoal. E umas penalidades meio pesadinhas aí, né? Vamos ver então. Vamos falar sobre os deveres, sobre as proibições, responsabilidades e penalidades que podem ser atribuídas a um servidor público. Bom, primeiramente aí, a respeito dos deveres, tá? Aqui eu vou ler com vocês, tá, pessoal? Porque assim, tem como a gente explicar cada item, porque são coisas assim tão lógicas. Se a gente for ver, todas elas são ligadas à questão dos princípios da administração pública. Lembra do LIMPE? LIMPE, até que na aula da Constituição eu coloquei uma vassourinha lá do lado. Quando a gente fala lá dos artigos 37 a 41 da Constituição sobre os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, gente, os deveres, na verdade, se você for ver assim como interpretação, eles estão dentro desses princípios da administração pública, tá? Não tem assim nada, tanto no item 4 aí do decreto 1171, quanto do artigo 116 da 8.112, vocês vão ver que são princípios baseados nesses princípios primordiais da administração pública. Mas vamos ler, tá? Esse período que nós vamos ler e eu posso comentar entre um ou outro, tá? Mas os deveres que são dos servidores públicos. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. Para aí. Gente, isso aqui costuma ser alvo de prova de concurso e o pessoal erra. Porque olha só o que fala aí no item 4 do artigo 116 da 8.112. Cumprir as ordens superiores, exceto quando elas forem manifestadamente ilegais. Quer dizer, se está comprovado que o meu superior está me pedindo para fazer uma coisa que é ilegal, eu não tenho que cumprir as ordens, tá bom? Pelo contrário, o que fala no artigo 6? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar essa informação em ciência, né? Daquele que é meu superior. Claro que se for o meu superior que está pedindo para fazer uma coisa legal, eu vou levar para uma chefia superior ao meu superior, certo? Mas o que acontece? Quando as ordens forem manifestadamente legais, o servidor não tem que cumprir. Pelo contrário, ele tem que denunciar, tá bom? Como sua ética no serviço público, né? Como servidor, ele não pode simplesmente se omitir, fazer de conta que ele não estava sabendo. Porque a omissão, pessoal, também pode ser caracterizada contra um crime contra a administração pública, tá bom? Atender com presteza. Quer dizer, atender com alegria, com rapidez, tá? Com urbanidade, atender aí com sorriso no rosto, né? Atender mesmo, não interessa se ele tá passando por 1000 problemas na vida dele, ele não pode descontar isso na comunidade, naqueles que ele atende, nos servidores que trabalham com ele, no público que ele se relaciona, tá? Bom, o que mais? Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então isso aqui abrange muitas coisas, né, pessoal? Lá no decreto 1171 fala sobre a questão de usar roupas, né, que sejam decentes, sobre a questão que o servidor não pode se apresentar habitualmente embriagado. Tudo isso entra em questões de conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual no serviço. Olha, gente, a inassiduidade habitual, que é quando a pessoa tem muitas faltas injustificadas, ela pode ser demitida, tá? Ela pode passar pelo processo administrativo e receber a demissão. Tratar com urbanidade as pessoas, né, com respeito, como naquele item que a gente falou de atender com presteza, tratar as pessoas bem. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso do poder. Então, como servidor público, investido num cargo público, você tem essa responsabilidade de representar contra a ilegalidade, a omissão ou abuso do poder, tá? Quais são as responsabilidades do servidor público? O artigo 121 a 126,
Ele fala que o servidor ele responde civil, penal e administrativamente se ele fazer de forma irregular as suas atribuições, tá? Se ele não cumprir as suas obrigações ou se ele fizer alguma coisa que é proibido como servidor público. Só que, pessoal, olha só, ele pode responder civil, penal e administrativamente. São 3 áreas específicas de processo. Ele pode responder administrativamente, perder o seu cargo, ele pode responder civil e penalmente na justiça, tá? Perder direitos civis, ele pode ser preso, tá? E essas sanções civis, penais e administrativas, a lei fala muito claro que elas poderão acumular-se, porque ainda que seja pelo mesmo motivo, elas são independentes entre si. Isso costuma ser muito cobrado também em prova de concurso, falando assim, eu já vi muitas questões, as sanções civis, penais e administrativas não poderão acumular-se. Elas podem, pessoal, que mesmo que o motivo seja o mesmo, o servidor responde nas 3 áreas aí, nos 3 tipos de sanção, tá bom? As penalidades, então. Vamos lá, do artigo 127 ao 141. Então, aqui eu fiz um resumo, pessoal, porque fala assim, né? O artigo fala: a sanção de advertência será aplicada nos itens tal. Então, aqui eu já coloquei todos, tá? Que estão na advertência, na suspensão, na demissão. Então, as penalidades disciplinares, elas podem ser de advertência, de suspensão, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Vamos lá. A advertência, pessoal, é uma notificação por escrito, tá? Quando o servidor fez alguma coisa, nós vamos falar daqui a pouco, algumas coisas que se encaixam num motivo para advertência. E a advertência, ela é cancelada, ela desaparece aí do seu registro, né, individual do servidor em 3 anos. A suspensão, ela pode ser até de 3 meses, de 90 dias. A suspensão, ela pode ser convertida em multa, então o servidor trabalha e paga a multa, 50% do seu salário aí diário, ele paga a multa. Ele trabalha normalmente, mas ele vai receber aí em torno de 50% da sua remuneração durante o período da suspensão. Se ele ficar suspenso e não for trabalhar, ele não recebe nada, tá? E a suspensão ela é cancelada aí em 5 anos, tá bom? A penalidade de demissão, que é a mais séria, né? Uma das mais sérias, assim como a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então, se a pessoa é aposentada pela administração pública e comprova também que ela cometeu um crime contra a administração pública ou que infringiu algum desses direitos e deveres do servidor público, ela é aposentada, ela continua representando o poder público. Ela pode ter a sua a aposentadoria cassada ou a sua disponibilidade. O que é a disponibilidade, pessoal? Lembra quando a gente falou que a pessoa, se o cargo, por exemplo, o cargo dela não existe mais e ela trabalhava ali, então ela fica em disponibilidade recebendo, não seu salário integral, mas recebendo proporcionalmente durante o período que ela fica sem trabalhar. Se ela cometer algum crime que encaixa aqui nas penalidades do servidor público, ela pode ter a sua disponibilidade cassada, tá? Destituição do cargo em comissão ou da função comissionada. Lembra que destituição, pessoal, não é exoneração porque o servidor pediu ou porque a autoridade responsável não precisa mais do serviço dela. Mas a destituição é assim, ela estava num cargo de comissão ou de função comissionada e por um crime comprovadamente abriu o processo administrativo e teve a punição, ele é destituído do seu cargo, ele perde, tá? Aquele cargo. Provavelmente, quando acontece uma penalidade dessa, ele é destituído do seu cargo e também demitido do seu cargo efetivo, se assim ele for, tá? Proibições e advertências, então. Então, eu falei para vocês ali as penalidades. Então, nós vamos falar agora. Quais as proibições e advertências? Quais as proibições para que tenha advertências, tá bom? Então, vamos lá. Tá lá no artigo 129 da Lei 8.112 de 90 e fala no item 15 do Decreto 1171. Penalidade de advertência. Então, pode acontecer pelo servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Pode acontecer se ele retirar sem prévia autorização, né, um documento ou objeto ou equipamento da repartição pública. Se o servidor recusar fé a documentos públicos. Se ele opor resistência injustificada ao andamento de um documento, processo ou execução de serviço. Também se ele promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho da atribuição que lhe seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Pessoal, há uma diferença aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Que existe uma penalidade que é da suspensão se o servidor, por exemplo, eu estou num cargo de chefia e eu peço para um subordinado meu fazer um trabalho que não tem nada a ver, que é uma atribuição estranha ao trabalho dele. Eu posso ser suspenso. Essa questão aqui da advertência fala assim, ó, de eu passar um trabalho para alguém que é estranha à repartição, que não é um servidor da instituição, que não é uma pessoa que desempenha atribuições ali naquela unidade onde eu trabalho, tá? Outro item aí que pode dar advertência. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou partido político, tá? Não pode aliciar nem coagir servidores a participarem de sindicato ou partido ou associação. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Civil. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Agora vamos falar a respeito da suspensão. Como eu falei para vocês, a suspensão ela acontece em 3 situações. Quando existe a reincidência dos itens da advertência que a gente acabou de ler, tá? Se o servidor fica reincidido, você tem lá a advertência, tá assinada, mostrando que ele também reconheceu, teve uma conversa, foi feita ali uma ata e tal, e registrou-se a advertência verbal. E o servidor continua fazendo a mesma coisa, ele pode ser passível agora da suspensão. Outro item que eu acabei de falar para vocês, pode dar suspensão cometer a outro servidor, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitória. Por exemplo, pedir para que a pessoa faça, por exemplo, eu sou professor, aí eu peço para... o meu subordinado é um professor e eu peço para o professor desempenhar uma função de varrer o pátio do campus, da escola. O servidor pode fazer em sentido assim de colaborar, né, pessoal? Situação de emergência ou transitória. Mas ele não pode falar assim, a partir de hoje, todo dia você vai varrer e lavar os banheiros. Não, gente, é uma atribuição estranha ao cargo. Então, o superior ele pode receber a penalidade de suspensão. Exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função com o horário de trabalho. Isso aqui tem que ter cuidado, gente, sabe? Pessoas que às vezes vendem revistinha de moda, vendem joias no serviço, coisas assim, ou ficam, de repente, fazendo um outro trabalho particular no horário de serviço. Se ele for denunciado e for aberto um processo administrativo, ele pode ser suspenso, tá? Com a penalidade da suspensão se ele estiver fazendo isso. Quais as proibições, então, pessoal, que leva à demissão? Tá? São aquelas mais pesadas. Elas estão descritas aí nos artigos 132 ao 141 e no item da 8.112 e no item 15 do decreto 1171. Como que o servidor pode ser demitido? Em que situação? Se ele cometer crime contra a administração pública, abandono do cargo, inassiduidade habitual, que eu falei para vocês, né? Vocês leem aí também que aí está explicando exatamente como acontece essa questão das faltas injustificadas, por quanto tempo, sem justificativa, tá? Atrasos frequentes, também sem justificativa, improbidade administrativa, incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo, né, em defesa própria ou defesa de alguém, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Existem algumas situações que são informações sigilosas, lembra que a gente já comentou sobre isso na aula da Constituição. E se por acaso o servidor está nesse cargo e ele se apropria de um segredo, em função do seu cargo ele sai espalhando, ele pode responder um processo de ser demitido. Lesões aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, tá? Pessoal, tem mais, não acabou não. Vamos continuar lá. Outros itens, valer-se do cargo para lograr proveito, gente, tirar proveito, receber presentes, vantagens, tá? Em função do seu cargo. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário,
tá? Então isso aqui, pessoal, é um item bem complicadinho, que fala da questão que o servidor pode fazer além da sua função pública, tá? Ele não pode ser participar de gerência ou administração de sociedade privada como majoritário, ele não pode exercer o comércio, a não ser se ele seja apenas acionista, cotista ou comandatário. Então, é uns critérios meio que assim, mais detalhados, que não convém a gente explicar agora, mas para você estar ciente que só pode, gente, trabalhar em outro lugar se for em cargos que pode se acumular, ou então algumas autorizações que a lei permite que o servidor faça em outro horário de trabalho, se ele não for de um cargo de dedicação exclusiva, tá? Ele não pode também atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais até parentes do segundo grau, cônjuge ou companheiro, tá? Receber propina, receber comissão, receber presente ou vantagem de qualquer espécie em razão do seu cargo, das atribuições que ele desempenha, aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, praticar usura sobre qualquer uma de suas formas, proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição para fazer serviços particulares. Pessoal, dentro dessas proibições aqui que a gente pode ter, a penalidade de advertência, de suspensão ou de demissão, existem alguns itens em que o servidor nunca mais pode ser um servidor público federal, tá? Isso aí está no artigo 137 da 8.112, que diz que o servidor nunca mais retorna ao serviço público federal se ele for demitido por que situações? Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional ou corrupção. Gente, pode ver que todos esses crimes aí eles são ligados à questão financeira, tá? Corrupção, crime contra a administração pública, em várias que envolvem a questão aí do recurso público, tá? Então, se o servidor ele era um servidor efetivo, ele nunca mais pode retornar a um cargo, nem fizer concurso, passar em primeiro aí 50 anos depois. Na esfera federal, ele não pode mais atuar como servidor público, tá? E dependendo aí do estado ou do município, qual é o estatuto que rege, né? O que diz o estatuto, nem no estado ou município ele pode também, dependendo do estatuto do servidor aí do estado ou do município que ele vai prestar concurso, tá bom? Então isso aqui é muito sério, tá? Gente, é aquilo, demora, tá? Esses processos, eles demoram para chegar realmente no final, porque tem muitas etapas e a justiça, às vezes, né, ela demora um pouquinho aí para resolver, mas chegando a decisão, ela chega, tá? E principalmente se você praticou um crime contra a administração pública, que você aí trouxe danos ao erário, né, ao recurso público da União, você tem que devolver. Tá? Se você não devolve com seus patrimônios, seus filhos têm que devolver, nem se você morrer não tem problema. Os filhos, os herdeiros, eles continuam aí ressarcindo o erário até o limite aí da herança, tá? Então é muito sério isso daqui e causa aí a demissão, que nunca mais o servidor volta a um cargo federal, tá bom? Bom, como que acontece então para que a pessoa possa ser suspensa ou penalizada com a demissão? Abre-se um processo administrativo disciplinar. Bom, pessoal, aqui a gente não vai entrar tanto em detalhes sobre o processo administrativo disciplinar, que existe a Lei 9784 de 94, que ela rege os princípios aí do processo administrativo disciplinar, tá? Essa lei, de repente, está no seu edital também do seu concurso. Eu quero que você até pare e confira. Se pede para você ler, provavelmente está pedindo para que você leia a 8.112/90, pode estar pedindo que você leia 9784/94. Bom, eu não vou estar falando dela aqui porque não é alvo da nossa aula. Eu estou falando da questão da 8.112, mesmo sendo algo de direito administrativo,
Mas eu estou falando porque ela é bem cobrada aí nas áreas da educação também, a nível federal, estadual, municipal, depende se cair a 8.112, tá? Só que a lei do PAD, que fala sobre o processo administrativo disciplinar, eu não vou estar falando nas nossas aulas, tá? Mas existem aí muitas aulas boas de professores de direito administrativo falando sobre o processo administrativo disciplinar. Pegue a lei, se está no seu edital, leia para você ter um conhecimento maior, assista a aulas sobre direito administrativo, pessoas aí que têm especialização nessa área do processo administrativo disciplinar, porque ele tem várias regrinhas, vários prazos, várias etapas de processo. E aqui eu vou estar falando, de forma geral, o que a 8.112 fala aí rapidamente sobre o PAD, tá bom? O artigo 148 da 8.112, ele fala assim, eu copiei aí no nosso slide exatamente como está no artigo 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Então, todas aquelas coisas que a gente falou, como que vai se apurar uma penalidade ao servidor público? A partir da abertura de um processo administrativo disciplinar, tá? Bom, o PAD, gente, ele é composto por uma comissão de 3 servidores estáveis. Esses servidores não precisam ser advogados, auditores, nada disso, tá? 3 servidores estáveis indicados pela chefia da unidade, tá? Isso vai ser publicado em portaria. Eles têm, a partir do momento que foi publicada a portaria, o processo ele vai acontecer em 3 fases, que é a de instauração, o inquérito administrativo e o julgamento. O julgamento, pessoal, ele não é feito pela comissão, tá? O julgamento, ele é depois, a partir do momento que a comissão levantou as informações, ouviu testemunhas, tentou coletar provas, a comissão elabora um relatório, ela tem que concluir esse relatório em até 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, em até 120 dias, essa comissão tem que finalizar os seus trabalhos, tá? E ela pode ficar com um tempo reservado só para fazer esse processo. Bom, então a comissão do PAD, ela precisa elaborar no final um relatório, tá? Falando se pelo que ela identificou, o servidor é culpado ou não, tá? Ela não vai falar qual penalização tem que ser aplicada, ela não vai aplicar a penalização. Ela vai passar esse relatório para a autoridade superior, que vai então para a fase do julgamento. E sempre o PAD atende ao princípio do contraditório e ampla defesa. Então o servidor, ele sempre vai ter um direito de resposta, ele vai poder acompanhar todo o processo, tá? E isso não vai acontecer assim sem que ele possa dar a sua opinião, tá bom? Bom, então as fases são da instauração, que é quando se publica, né, o ato da comissão e a comissão fica a par da denúncia e começa a fazer a abertura do processo. O inquérito administrativo, que compreende a instrução, a defesa e o relatório, que é quando eles colhem todas as informações, eles ouvem também o servidor, a defesa, e eles elaboram um relatório. E o julgamento, que é da autoridade superior e competente para essa área, tá bom? A comissão do PAD, gente, ela faz determinadas atribuições, como eu acabei de falar para você aqui. No decreto 1171, fala sobre uma comissão de ética. Por favor, pessoal, ouve o que eu estou falando aqui para você agora. Comissão do PAD não é a mesma coisa da comissão de ética. Por favor, quando cai na sua prova, quais são as penalidades que a comissão de ética pode aplicar? Ou quais são as penalidades que a comissão do PAD pode aplicar? Pessoal, a comissão do PAD não aplica penalidade nenhuma, tá? Nenhuma. O que eles fazem? Eles colhem depoimentos, investigam, colhem provas, ouvem a defesa, tá? Eles elaboram um relatório final, nomeado aí como inquérito, sobre o que eles acham se o servidor tem a responsabilidade ou não e encaminha para a autoridade superior competente que vai proceder com o julgamento, ver aonde que se encaixa a denúncia, se é numa advertência, numa suspensão, numa demissão, tá? Aí abre um outro processo. E a comissão de ética, pessoal, que está lá no decreto 1171, a comissão de ética, ela aplica sim uma penalidade. Você sabe qual que é a penalidade? Gente, é a penalidade da censura, tá? Ela pode ser aplicada
para o servidor público essa penalidade. Mas a comissão de ética, gente, ela faz assim, ela orienta e ela aconselha o servidor, tá? Sobre a sua conduta profissional. Aí ela vai falar, olha, a gente recebeu uma denúncia, né? Igual eu brinquei numa aula esse dia, falando assim, olha, o servidor estava andando pelado com o crachá da instituição. Aí fala, olha, não é viável que você faça isso, você é um servidor público, você está trazendo escândalo, está agindo de uma forma imoral, nada ética. A comissão de ética, ela chama o servidor e ela aconselha e acompanha. E ela, claro, ela pode fazer um relato de uma ata que ela conversou, só que ela não aplica penalidade. A penalidade que ela aplica não é de advertência, nem suspensão, nem demissão. Ela aplica a censura. Então, o que é a penalidade de censura, gente? Ela fala o que? Ela, olha, isso não pode, tá? Isso não está dentro das suas atribuições, você pode ter aí uma penalidade maior. Porque, pessoal, se a comissão de ética detecta que o servidor está fazendo algo que é contra os princípios aí morais e éticos do servidor público, ela vai ter esses registros. E aí, isso pode sim se transformar em um processo administrativo disciplinar, tá? E qual vai ser a parte da comissão de ética nesse sentido? Passar para a comissão do PAD os relatos dos atendimentos que ela já fez como servidor, censurando aquelas atitudes, tá bom? Então, a pena, isso cai muito, gente. Eu falo para vocês porque em uma prova eu errei isso aí. Quando falou lá que a pena aplicável da comissão de ética era só a censura, eu falei que não, que a comissão ela podia aplicar aí outras penalidades. Olha só, né? Tava começando aí na carreira de concurso, não tinha muita certeza do que eu tava falando. Então você não vai errar, tá? Você vai colocar aqui a comissão de ética, a pena aplicável dela é a censura. E a comissão do processo administrativo disciplinar, ela não aplica penalidade. Ela só diz se ela acha que o servidor é culpado ou não da responsabilidade ali, inocência ou responsabilidade do servidor sobre o fato, tá? E aí ela encaminha para a autoridade competente para julgar. Pessoal, aqui a gente finaliza a questão das explicações, tá? Sobre a Lei 8.112 de 90 e o Decreto 1171 de 94. Vou fazer mais um vídeo aí na sequência para a gente resolver questões anteriores, tá? De provas de concurso, mais recentes aí, sobre a 8.112 e o Decreto 1171 de 94. Bom, como eu falei, muitas informações, não é muita coisa de uma vez, mas assim, assista a aula de novo, resolva as questões, faça mais questões do que essas que eu postei aí no site para você e com certeza você vai sair bem aí. Ouve a aula novamente, leia a lei e com certeza você vai sair bem na sua prova do concurso. Boa sorte para você, bons estudos. Ouça aí a próxima aula que vai falar sobre... Próxima aula não, o próximo vídeo dessa aula, onde eu vou estar resolvendo questões anteriores com você. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, tá bom? Vou ter o maior prazer em te responder. Bons estudos e até daqui a pouco.